Olá, bem-vindo ao Papo de Ciência, o podcast da Casa da Ciência. E hoje estou aqui com a Juliana. Bem-vinda, Juliana. Obrigada. A Juliana, que ela participa, que tem participado junto com o pessoal da odontopediatria aqui em todas as atividades da Casa da Ciência. E hoje ela está aqui um pouquinho com a gente para contar a respeito da trajetória acadêmica, da pesquisa dela e dessa importância, né, que a gente às vezes até esquece da odontologia na nossa vida. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Juliana, só para a gente aí começar a entender um pouquinho sobre a sua carreira acadêmica, como que você começou? Você sempre, quando estava lá no ensino básico, no ensino médio, você sempre quis ser uma dentista, fazer odontologia, ou você tinha alguma outra ideia? Como é que isso surge na sua vida? Então, na época do ensino médio, eu sempre fiquei em dúvida entre a odontologia, porque eu sempre gostei dessa parte de saúde mesmo, de lidar com o público, e da ciência também. E a parte de propaganda e marketing. E eu cheguei a fazer 1 ano de propaganda e marketing, mas eu parei, e aí que eu fui para odonto, e aí foi quando eu fiquei. Nossa, é bem legal, né? Até para os nossos alunos ver que muitas vezes a gente tem isso, né? A gente gosta de um ponto numa coisa, um ponto noutra coisa, e tudo acaba atraindo a gente, né? E a gente sabe que esse período, como a gente está no final aí do ensino médio, é um período de indecisão, né? Então é bom para eles verem que você pode, de repente, começar um caminho e trilhar outro. No seu ensino básico, quando que você começou assim a ver que, olha, eu acho que o meu caminho está para o lado da ciência? O que te motivou? Foi um professor? Foi uma ação de repente? Teve alguma coisa que te deu ali essa vontade a mais? Eu sempre tive muito interesse mais por essas matérias, igual a biologia, no ensino fundamental ciências, né? Então era sempre a parte que eu mais gostava. Eu lembro que no meu colégio até tinha a feira de ciências, que a gente fazia uns projetos, a gente tinha que fazer desde o início, aí tinha o dia da apresentação. Então é quando a gente teve o contato, assim. Mas que eu percebi, assim, que era um caminho que eu queria seguir foi no ensino médio, essa parte de decisão, que escolher o curso, o que a gente vai fazer, tanto que eu fiquei em dúvida, mas aí eu percebi que o que eu queria mesmo era essa outra área. Ah, legal. Você acabou fazendo sua faculdade aonde? Onde que você se formou? Eu me formei em Alfenas, que é interior de Minas, sul de Minas. Então você já foi importada, né, aqui para Ribeirão Preto, e a sua graduação, você já teve contato com a pesquisa ou foi mais na parte da formação da sua profissão como dentista mesmo? Não, na graduação eu já tive contato na iniciação científica. Desde o início da faculdade eu comecei por volta do 2º ano, mais ou menos, foi quando eu comecei a ter o contato com a iniciação. E lá na minha faculdade a gente fazia muita pesquisa clínica, que é quando a gente faz com os pacientes, né? Então foi lá que eu comecei a ter contato com pacientes que têm síndromes raras, pesquisa epidemiológica, foi mais essa parte. E quando eu vim para cá que eu comecei a ter mais contato com pesquisa laboratorial. Então foi um pouco diferente, mas eu já tive o contato. E o que motivou você estar vindo para Ribeirão Preto? Você já tinha começado a pós, você já veio focado em fazer a pós-graduação aqui em Ribeirão Preto? O que te atraiu para cá? Então, eu sempre tive dúvidas em qual área eu seguiria, né, na pós-graduação. E aí eu optei pela odontopediatria. E a odontopediatria aqui a gente vê os professores aqui, a equipe da odontopediatria aqui, eles têm um nome muito bom. E foi isso que me motivou a vir para cá. E a área de pesquisa deles também, do meu orientador também, foi o que me interessou a vir. Bem, Juliana, a gente vê aí muitas vezes, né, você pensa logo no dentista exercendo a sua profissão, sai da graduação e já vai lá, abre seu consultório, sua clínica, acaba ali atendendo os seus pacientes. Muitas vezes aqui no Hemocenter, por ser dessa área clínica voltada à medicina, a gente tem um costume mais de ver médicos trabalhando. Para você, que foi uma dentista que entrou no mundo da pesquisa, você sentiu assim algum tipo de choque? Ou para você acabou sendo uma coisa já natural, né? Você está ali
trabalhando e assim vendo um resultado de uma pesquisa científica sair ali na frente dos seus olhos? Eu acho que para mim é uma coisa natural. O dentista tá inserido nesse meio. Mas eu vejo que para as pessoas, para os pacientes, quando a gente conversa com o paciente, eles não têm noção do papel que o dentista tem. Porque a saúde bucal ela tem um impacto direto na nossa saúde geral. Existem vários estudos que mostram em como é importante. E muitas pessoas acham que é só um dente, é só uma cárie. Então, eles não veem essa importância, mas a gente vê nas pesquisas que a odontologia tem, em todas as áreas, a importância que ela tem nisso. Às vezes o que a população sente, né, é muito diferente dessa realidade que a gente pode comprovar por dados, né, realmente. E eu dando uma olhada no seu currículo, eu vi que você antes, né, lá em Alfenas, você trabalhou com odontogeriatria e agora está trabalhando com odontopediatria, quer dizer, cuidou lá dos velhinhos e agora está cuidando das crianças, né. Vamos dizer assim, nesse seu escopo de estudo, né, você viu vamos dizer assim, problemas dentais nos idosos decorrentes daquilo que ele fez enquanto era criança? Então, na população idosa, a gente vê muito reflexo do que era odontologia também muitos anos atrás, que antes os tratamentos eram tirar dente, né? Hoje a gente vê que não é isso. E muitos idosos consideram normal perder o dente. Eles acham que vão chegar numa idade e é normal perder o dente. Eles não têm essa noção de que não é. E a gente vê, trabalhando na pediatria, que a gente trabalha com prevenção. Então, prevenir, escovar dente, passar fio dental para prevenir as doenças que você vai ter lá no futuro. Então, na odontogeriatria, a gente já está reparando as doenças que ele teve ao longo da vida. Então, a gente vê esses dois extremos, né? E é muito importante, assim, na pediatria, atuar lá na primeira infância, que é um período crucial, né, para o desenvolvimento, para que ele tenha uma saúde bucal na vida adulta, promover isso. É bem assim, o trabalho de vocês é algo até meio inglório, né, porque vocês têm que cuidar de uma criança que é orientada por um adulto, que muitas vezes já sofre a consequência de um vício, né, odontológico ou de um tratamento antigo, uma visão antiga da odontologia de arranca-dente, como você mesmo falou, né, e que muitas vezes não vê a importância da prevenção para a criança, né. Então, acho que na população, acho que no momento que nós estamos, é que vocês estão conseguindo despertar exatamente nessas novas gerações esse cuidado que a mãe, né, primeiro, e depois a própria criança tem que ter ali com o seu dente, né. E uma coisa que eu vi, né, você trabalha com a questão da formação do esmalte, né, do esmalte do dente. A gente escuta muito falar do esmalte do dente, mas o que é o esmalte do dente? Então, o nosso dente, ele é formado pelo esmalte, pela dentina e a parte de dentro do dente que é a polpa, que é onde faz o canal. Muita gente conhece assim. Mas o esmalte é essa parte branca que a gente vê na boca, essa parte que fica de fora e reveste, que protege o nosso dente, vai proteger a polpa, a dentina, que é essa camada de baixo do esmalte, e ela que é o esmalte que protege o dente. Não, é legal você falando assim, explicando, porque às vezes a criança vê um pontinho no dente, alguma coisa que está surgindo e não dá tanta importância, né? Se eu for ver, meu tio tem o dente dele é mais preto que o meu, né? Mas não é bem assim, a gente tem que ver que logo ali preservando, cuidando desse esmalte, ele vai ter um reflexo na vida adulta muito maior. E vocês, assim, toda ali a equipe, vocês trabalham somente com os pacientes ou vocês de repente têm algum outro tipo de estudo que também tem ali resultados para a gente entender o papel do esmalte do dente? Então, a gente trabalha com pesquisa clínica, que é quando tem o contato com o paciente, aquela pesquisa que é feita com dados do paciente, às vezes alguma intervenção no paciente para ver o que essa intervenção vai causar. E a gente trabalha muito também com o modelo animal, que seriam os camundongos ou os ratos. E a gente pode testar várias hipóteses, ver o que pode estar acontecendo, uma malformação do esmalte, que
seriam os defeitos de desenvolvimento do esmalte, e ver o que está ocasionando isso, investigar fatores para depois poder investigar isso nos pacientes mesmo. Ah, legal. O que vocês já concluíram, assim, que vocês estão ali com um trabalho em desenvolvimento até, o que poderia influenciar a formação desse esmalte ou prejudicar a formação desse esmalte? Então, existem muitos fatores que vêm sendo estudados, e são fatores que agem principalmente naquela primeira infância, igual eu falei, né, que o início da vida, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança, né, para ela ter uma boa saúde na vida adulta. E então a gente investiga muito esses fatores no início da infância, que podem ser na gestação, durante a gestação, no momento de nascer e no pós-natal, que seria depois, até os 2, os 3 primeiros anos de vida. Então a gente investiga o tabagismo, a hipóxia, que seria a falta de oxigenação no momento de nascer, o estresse tóxico, que é um fator que vem sendo muito investigado nesses últimos anos, que afeta o desenvolvimento infantil, várias outras partes, a gente vem vendo que pode afetar a formação do esmalte. A gente já estudou os medicamentos anti-inflamatórios, em como que eles podem influenciar na formação do esmalte. A gente testou isso em modelo animal, e a gente viu que o uso de alguns anti-inflamatórios, eles podem inibir algumas enzimas que precisam lá para formar o esmalte, então vai alterar essa composição do esmalte, prejudicando então a formação. É legal você falar que vocês estudam também modelo animal. Aliás, para quem tiver interesse, a gente tem um podcast muito legal que tratou sobre o uso disso aqui, né, pelo pessoal lá da oncologia, né? Mas voltando aqui, você falou, né, exatamente de comprometimentos durante a própria formação, do tabagismo, medicação. Isso é só depois que a criança nasce, ou mesmo ela, ainda durante o período de gravidez, pode alguma coisa que a mãe usar influenciar nisso? O esmalte, ele começa a ser formado lá no início da gestação, por volta dos 2 meses de gestação, é quando o esmalte começa a se formar. Então, desde esse início da formação do esmalte, já vai estar predisposto a sofrer alterações com o ambiente e ter algum prejuízo lá, dependendo dos fatores, que a gente não sabe quais são, por isso que a gente vai investigando. E então, a formação do esmalte, ela vai se concluir mais ou menos até o 3º ano de vida. Vai ter a formação, que a gente tem os dentes de leite e os permanentes, né? Então, eles vão se formando. E então todos os fatores que acometerem o esmalte que está sendo formado, então eles podem causar algum prejuízo. Mas aí, como eu disse, que a gente vai investigando o que pode ser, não é tudo também, mas... Então, por exemplo, você usar mamadeira, chupar o dedo, chupeta, tudo isso, de uma certa forma, acaba impactando até a formação desse esmalte, ou mesmo a própria formação dos dentes? A chupeta, a mamadeira, elas vão ter impacto em outros aspectos, né? Mas elas podem prejudicar. Não necessariamente no esmalte, no dente, mas elas podem, por exemplo, alterar o padrão facial. Um maior risco de cárie, por exemplo. Todos vão ter o seu papel aí. É interessante para a gente entender essa relação aí de causa e efeito, né? Você vê que muitas vezes a mãe, ela pensa, não, mas eu só vou tomar esse remédio, acha que eu vou dar problema pro meu filho? E não, vai influenciar exatamente no dente, que vai nascer logo bem depois do nascimento da criança, né? Acaba sendo uma coisa que vai impactar lá na frente, né? E no caso, por exemplo, você falou tabagismo, no caso de pais que fumam, né? É só durante o momento da gravidez ou depois isso também pode de alguma forma estar influenciando? Então, isso a gente não sabe exatamente, né? A gente sabe que a exposição à fumaça do cigarro, ela causa muito prejuízo na formação geral do feto, da criança, nesse primeiro início de vida. A gente sabe dos efeitos que a fumaça, o cigarro tem na nossa saúde, né? Até na do adulto. E então, a gente acredita que pode ter uma ligação, mas
Não existe nada comprovado assim que realmente vai afetar. Há indícios, mas só um estudo mais aprofundado para poder conseguir bater ali o martelo, né? A gente sabe que prejudica, então se prejudica, vamos parar, é bem melhor, né? E já que você está ali, falou que trabalha com odontopediatria, a gente sabe que a questão da prevenção, né, é a principal ferramenta que vocês têm usado, né, e isso tem que sensibilizar tanto o adulto quanto a criança. Eu vou entrar num ponto um pouco polêmico, né, porque é o seguinte, muitas vezes a gente ouve, né, falar dos outros, e posso falar até por mim mesmo, que eu tenho esse problema, que é a questão do medo do dentista, né? Eu até às vezes brincava com um colega meu que ele é dentista e falava assim, olha, você é o tipo da pessoa que todo mundo quando olha na festa vai lembrar de um problema, né? Mas como que é para você fazer esse trabalho de prevenção tendo um inimigo tão grande que é muitas vezes esse medo do dentista? O medo do dentista, assim, adulto, criança, né? Igual, a gente vê que tem adulto que tem medo, mas da criança a gente vê que isso é mais comum, é mais rotineiro pra gente, porque é muito desconhecido para ela, né? É uma coisa nova, mexer na boca, então ela fica com medo. Tem muito da experiência que os pais passam para a criança, né? Aquela ameaça, o dentista vai te dar injeção. Então, a gente já vai lidando com isso que vem de casa. Então, mas é muito conversa com a criança, é claro que tem uns que não tem conversa, mas a gente tem que ir devagar, tem que ir mostrando, igual a gente aprende técnicas para lidar com cada tipo de criança, igual mostrar tudo que vai fazer, um instrumento passa na mão da criança antes, a escova, e é bastante conversa, assim. E indo aos poucos e tentar tirar esse medo para ela conseguir frequentar o dentista normal. E você vê, às vezes, né, assim, muitas vezes eu sei que vocês fazem trabalho até clínico, né, você vê que a criança chega já com preconceito porque foi o pai ou a mãe ou o responsável ali que colocou o medo na cabeça dela. Você vê que tem isso ali acontecendo? Existe, tem algumas situações que existe. Quando a gente tá atendendo mesmo, às vezes a gente ouve a mãe falando, não, o dentista vai te dar injeção. Então, tem criança que vem, mas tem muita criança também que senta lá, põe a mãozinha na cabeça, cruza as pernas e... É muito comum até, né, falando aí assim, de alguns vícios dos pais, né, é muito comum às vezes quando o pai tá olhando e observa já por conta até de uma má higiene bucal, um excesso de chocolate, essas coisas tudo, de repente na criança ainda na primeira dentição, ainda no dente de leite, né, apresentar ali um pontinho de cárie e tudo, e o pai às vezes nem dá bola porque o dente vai cair. Né? Isso causa algum problema futuro para essa criança? Ou já que vai cair no dente de leite mesmo, não teria tanto problema? Isso é outra coisa que acontece muito assim na clínica que a gente vê. Às vezes o pai chega, a criança já está com o dente destruído e o pai já chega dando diagnóstico. Tem que arrancar, é dente de leite, não precisa dele na boca. Mas o dente de leite, a gente tem ele porque ele tem as funções dele, né? Ele é essencial para mastigação, para desenvolvimento da face da criança, a presença dos dentes, né, a fala. E também tem a questão do espaço, que os dentes de leite eles têm que ficar lá porque eles mantêm um espaço, porque a gente já vai ter o permanente aqui na nossa boca formado. Ele fica lá guardadinho no osso, e aí quando ele vai erupcionar quando o de leite cai. E ele precisa do espaço dele, porque se a gente perde um dente, a tendência é o dente do lado deitar. Então, a gente perde espaço. Então, o dente de leite ele tem que estar lá para manter aquele espaço e ter o espaço depois para o permanente crescer. Senão, aí já tem que usar um aparelho, tem que ir acompanhando. Além de se manter o dente de leite lá com uma cárie, por exemplo, não tirar o dente, ele ficar lá. Ele vai ter uma infecção lá, é um foco infeccioso que a gente já tem o permanente embaixo lá, ele pode atingir o permanente, afetar a formação dele. Então, são vários fatores, assim, tem que tratar, né? Muitas vezes, né, a gente vê ali que, pelo menos na minha época de criança,
né? Isso há muito tempo atrás. A minha escola, ela tinha o dentista da escola. Isso, com o passar dos anos, acabou perdendo, né, essa figura do dentista dentro da escola. E hoje eu vejo muitos trabalhos, em especial aqui, próximo à USP, junto até mesmo a vocês, trabalhos que são feitos dentro de sala de aula para retomar esse contato, né, com a criança. Que trabalhos assim vocês costumam desenvolver dentro da escola visando aí esse contato com as crianças? Eu acho que o contato que a gente tem com as crianças dentro da escola é mais esse papel preventivo, né, que a gente exerce. Então, de lá ensinar a escovação, o porquê da escovação, fazer entrega de escova, porque apesar de para muita gente ser uma coisa simples, às vezes numa casa é uma escova para as crianças, por exemplo. Então, fazer entrega de escova, ensinar como que usa o dentifrício, a importância do fio dental. Seria mais essa parte preventiva e é importante ter esse contato com as crianças para ensinar, para ela já ter esse contato desde que ela é criança e até ela crescer, sabe, sendo uma coisa normal. Bem, muitas vezes a gente vê, né, e isso acontecia muito quando eu era pequeno, que às vezes algum colega levava escova para escovar depois da merenda, tudo tal, e você via que aquela, vamos dizer assim, que aquela escova já passou por muito tempo naquela boca, né, que ela tá toda ali descabelada, né, e você ali não usar, trocar regularmente ali a escova de dente, isso pode prejudicar a limpeza? Com o tempo você vê, né, as cerdas da escova, ela vai abrindo, né, que a gente faz força para escovar. Então ela vai abrindo e ela vai perdendo a eficiência dela, então ela não vai fazer a higienização correta, porque a gente precisa limpar, principalmente essa parte perto da gengiva, esse contorno que a gente tem na gengiva, onde acumula muita sujeira, então é onde tem uma propensão a dar cárie. Então, limpar essas regiões. Então, a escova ela vai perdendo a eficiência dela, a contaminação também, bactéria que vai acumulando, toda essa parte. Então, é preciso trocar. Você trabalhou tanto com as crianças, quanto lá com os adultos, né, na melhor idade e tudo. Com quem é mais fácil trabalhar? Eu sei que são dois extremos e todos têm as suas peculiaridades, mas quem você achou que assimilou melhor as informações quando você passa essa parte da própria educação bucal, vamos chamar assim, tá? Quem assimilou melhor os ensinamentos? Eu acho que é com as crianças. É porque assim, com o adulto, com o idoso que a gente trabalhava, eles já conhecem, né? Eles sabem o que precisa, não precisa. Claro que tem muita gente que não tem o conhecimento, que a gente acaba levando, mas você vê que já tem os vícios, já tem coisa, a teimosia um pouquinho. Então, a gente tinha mais dificuldade eu tinha, pelo menos, em conversa com os idosos, do que com as crianças, porque a criança, se você consegue deixá-la interessada, se ensinar de uma forma que ela se interesse, não falar, é importante escovar dente. Isso não vai deixar a criança interessada, né? Então você tem que falar, contar uma história, envolver a criança naquilo para que ela se interesse e escove o dente. Então é mais fácil passar essas orientações para a criança. O que a gente tem muita dificuldade na pediatria com os pais, às vezes. Porque eles já têm também os hábitos dele e a criança vai seguir os hábitos dos pais, né? Então, a gente tem que também saber conversar com os pais, orientar também o que é certo, o que é errado, toda essa parte. Que eu imagino que muitas vezes vocês passam uma orientação para criança e criança, como não tem farpas na língua, vai chegar e vai cobrar o pai. Pai, por que você não faz isso, né? Deve ser uma coisa bem assim que cause um certo conflito, né? Você falou, né, do seu estudo com o esmalte dos dentes, né, e falou que medicação, isso, tanto a mãe, quando ela está ainda intraútero, ou mesmo a criança na primeira idade, acabar ali tomando esse remédio, pode prejudicar o esmalte e tudo, mas existem, por exemplo, alguns costumes que podem afetar ainda mais o esmalte, né? Tipo, criança que tem mania de ficar cutucando os dentes com palito de dente, essas coisas, isso também chega a prejudicar a formação do esmalte, ou mesmo o próprio esmalte? Eu acredito,
assim, sendo bem sincera, eu acredito que não tem, com o esmalte, a formação do esmalte não, porque quando o dente nasce na nossa boca, ele já está formado. O que acontece ali de defeito, de formação do esmalte, seria quando ele ainda está sendo formado. Uhum. Então, depois que ele está na nossa boca, vão ser outros prejuízos que vão causar no esmalte. Às vezes quebrar, ficar cutucando, você vai desgastando, mas a formação dele, eu acredito que não. Assim. Não tem muito o embasamento. A gente sabe, né, que muitas vezes, por questão ali, não só de má formação, mas por algum acidente, alguma coisa, a pessoa pode ter ali um dente que trincou, alguma coisa assim, né? Esse esmalte que recobrir esse dente que foi trincado, ele volta a se regenerar? Tem como clinicamente repor esse esmalte? Isso hoje, com a tecnologia de hoje, já é possível? Assim, existem muitos estudos em volta disso, mas por enquanto o esmalte não regenera. Isso porque o esmalte, igual a gente comentou, ele é formado lá na gestação, né? O processo de formação do esmalte, ele é lá na gestação e até o início de vida. E as células que formam o esmalte, elas chamam ameloblastos. Esses ameloblastos, eles desaparecem depois que eles fazem o papel dele, que é formar o esmalte, eles desaparecem e não voltam. Ele sofre apoptose e não tem mais ameloblasto. Então, o esmalte ele não regenera. É lógico que já existem estudos que vêm pesquisando, né, como que vai regenerar esmalte, mas ainda não existe uma técnica, alguma coisa aplicada clinicamente que vá regenerar o esmalte. Não, é legal que você falou desse papel dessas células, né, que ela vai ali tá restaurando, vai estar montando, né, toda essa parte do esmalte do dente, né, que inclusive foi uma das palestras do professor Francisco aqui na Casa da Ciência, que ele fala inclusive de um trabalho onde eles conseguiram regenerar partes, né, ainda lógico, está em estudo, né, eles conseguiram regenerar partes do dente, do esmalte do dente, exatamente com a utilização de células-tronco, né, então é um caminho amplo aí de estudo e a gente sabe que muitas vezes a ciência como é vasta, a gente tem ali outros laboratórios, outros centros de pesquisas que acabam utilizando isso, né, é muito legal ver essa interação. Né? Mas vamos pensar assim, eu acabei ali, ou minha mãe, né, de repente, durante a gestação, fez o uso de algum medicamento, alguma droga, eu nasci com meu esmalte com problema. O que eu não ter um esmalte ali perfeito, né, não tá lá 100%, o que isso poderia impactar no meu dente? Então, a gente divide essa falta de formação do esmalte de duas formas. Quando tem uma falta de esmalte, então falta um pedaço de esmalte, e quando tem uma falha no processo de mineralização do esmalte, que é o processo que ele fica... Porque o esmalte ele é um tecido duro, né? Ele é um dos tecidos mais duros do nosso corpo. Então, quando tem uma falha nesse processo de mineralização e ele é diferente, ele tem menos mineral. Então a gente tem esses dois tipos de falha no esmalte. Então quando ele tem menos mineral, ele ficaria mais poroso, vamos dizer assim? Exatamente. E aí é onde a gente tem uma condição que é a HMI, que é a hipomineralização molar incisiva, que é essa falha na mineralização. E ela tá acontecendo muito nas crianças, e ela acomete os dentes permanentes, principalmente os permanentes, e a gente tá vendo as repercussões que isso tá dando, tipo, em como impacta diretamente a qualidade de vida, porque aí esse dente, ele é mais poroso, então ele tem muita hipersensibilidade, então a criança sente dor naquele dente, ele quebra, porque é um esmalte frágil, então ele vai quebrando, às vezes tem criança que perde o dente. Seria tipo uma erosão vai acontecendo nesse dente? A erosão ela é um processo também que vai causando a perda do esmalte, mas são processos diferentes. Ah, tá. Mas é uma quebra mesmo. Ele é mais frágil o esmalte, então ele vai quebrando. Vai soltando os pedacinhos assim, até perder o dente. Então tem essa questão da fratura do dente, a hipersensibilidade. Além disso, como ele tem uma composição diferente, os materiais que a gente tem aí na clínica, que a gente usa, eles foram feitos para o esmalte normal. Eles não foram feitos para o esmalte
diferente, formação diferente. Então, são várias coisas que vão levando a criança a repetir o tratamento, toda essa parte. Não, é estranho, né, assim, né, muitas vezes vocês não terem a colaboração dos pais, já que acaba isso trazendo um prejuízo grande para a criança, né, porque, como você mesmo disse, os instrumentos, toda a química utilizada, quer seja nos reparos, quer seja em tudo do seu dente, ele foi feito pensando num dente normal, né, e essa alteração leva inclusive a mais visitas ao dentista, né? Não é, vamos pensar só pensando no problema da criança, né? O problema é dela, é ela que vai sentir dor ou vai aí de repente ter problema no dente, né? Mas se a gente for analisar, até o próprio pai vai ter que levar mais um dentista com uma maior frequência. O gasto, maior, inclusive. Mesmo que seja pelo sistema, pelo SUS, por exemplo, mas a criança vai ficar repetindo os tratamentos, então é um maior gasto também público também. Então é tudo meio ligado. Vocês, né, trabalhando ali na odontopediatria com as crianças e tentando fazer esse tipo de conscientização, eu acho que vocês esbarram muitas vezes num problema que a gente vê, né, que é meio assim, de você não ter um olhar mais cuidadoso sobre a saúde bucal, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, em termos médicos, né, uma pessoa ela pensa em fazer um check-up pelo menos uma vez por ano, um exame de sangue. Mas muitas vezes a gente vê que a pessoa só procura o dentista, né, no momento em que aparece um problema. É raro você ver alguém que faça uma manutenção periódica, né, para estar ali observando, exceto, lógico, se a pessoa tem um aparelho ortodôntico, tudo isso. Você acha que você fazer esse tipo de, vamos dizer assim, revisão, né, dentro de um certo período, isso ajudaria, facilitaria o trabalho de vocês? Não, demais. É igual você falou, o paciente vai procurar o dentista quando ele tem dor. Quando ele tá com a dor e aí já tá num processo muito mais avançado. Mas a visita de 6 em 6 meses, uma vez por ano pelo menos, é essencial, porque é aí que a gente consegue fazer o papel preventivo, né? Não vai ter a doença instalada, a gente vai prevenir a instalação dessa doença, vai acompanhar. Igual apareceu uma mancha branca, que é o início da cárie, da lesão de cárie. Já é uma lesão de cárie, mas ela ainda pode reverter. Então, se a gente vê uma lesão de mancha branca, por exemplo, a gente consegue reverter e evitar que a pessoa tenha que fazer uma restauração no futuro, por exemplo. Ver que a higienização não está boa. Então, a gente orienta o fio dental, a escovação. Então, essa ida regular ao dentista é essencial para prevenir doença mesmo. É meio estranho, né? Para nós que estamos de fora, né, da situação, a gente ouve vocês falarem que trabalham com crianças na odontopediatria. Mas, assim, conversando um pouco mais a fundo, o trabalho de vocês seria muito mais fácil, né? Se, no caso ali, os responsáveis se conscientizassem, porque a criança sozinha, muitas vezes, ela vai ser responsável pela sua escovação, né? Muitas vezes os hábitos dos pais que impactam nessa questão da criança, né? Então, às vezes, eu creio que, pelo que você está falando, que muitas vezes você tem que conversar até com os próprios pais para eles reverem os próprios hábitos, né, para não impactar tanto. Não, a conversa é com os pais e a criança, porque até os 6 anos, o pai e a mãe que é o responsável pela escovação da criança. A criança não tem a coordenação motora ainda para fazer uma higienização bem feita. Ela pode escovar, mas precisa lá do pai do lado. Então, todas as orientações que a gente faz é com a mãe e o pai do lado, para que eles possam também orientar a criança, aprender e orientar a criança também. A nossa conversa não é só com a criança. E uma coisa assim que eu queria saber, aí já entrou no quesito curiosidade. Já aconteceu de você estar explicando e você estar vendo que aquilo que você está falando é uma novidade para os pais também? Já. Muitas vezes. Uma coisa que a gente percebe muito é a questão do açúcar. A gente pergunta qual que é a frequência de ingestão de açúcar dessa criança. Você, não, ela não come açúcar, não sei o quê. Aí você vai conversando, aí ele vai soltando, não, ele toma um danoninho. Ele come só uma bolacha. Então, às vezes o pai e a mãe não entendem a presença do açúcar naqueles alimentos, que aquilo também vai tem influência com a cárie, causar a cárie, né? Então,
essa questão da alimentação, a gente vê que muitos pais ficam... Você vê, assim, que você tá falando uma novidade, assim, pra eles. Acho que eles associam mais ao comer açúcar, né? O açúcar em pó mesmo, né? Não o açúcar contido, que a gente sabe, por exemplo, no refrigerante, boa parte dele é somente açúcar, né? A gente sabe muito disso. No caso, o seu trabalho, né? Você tá ali estudando exatamente esse tipo de interação, né? Com esmalte e tudo. O que você pretende, assim, vamos dizer... Qual que seria o resultado final do seu projeto de estudo? O que você vai... Qual vamos dizer assim, a dúvida, a pergunta inicial que você tem, o que você está esperando como resposta com o seu projeto de doutorado? Então, o meu projeto é a gente estar investigando essa parte de etiologia, né, na formação do esmalte, que pode causar os defeitos, né, do esmalte. E a gente vai usar o modelo animal e analisar, fazer vários tipos de análises, fazer análises microscópicas no laboratório, fazer análises macroscópicas com fotos, toda essa parte. E assim, a gente espera encontrar algum resultado que mostre uma associação, mas também, se não mostrar, também é um resultado que a gente vai poder falar, né? Tipo, causa não está associado, está associado. Mas de todo jeito ainda é um passo pequeno, né? Porque é modelo animal. Então, depois que a gente vai evoluindo para pesquisar isso em pacientes mesmo, buscar uma associação em pacientes. Mas eu acho que é isso. É um primeiro passo que a gente dá na pesquisa, que a pesquisa é tudo os tijolinhos que a gente vai colocando. Né? Sim, quem acompanha nosso podcast já viu isso, né? Que muitas vezes você tem ali um passo dado nessa parte de modelagem, né? Quando você estuda com modelo animal, quando você faz ali todo um processo para, num passo futuro, poder ser aplicado em humanos, né? A gente entende, muitas vezes não é agradável você trabalhar com um modelo animal, a gente sabe muito bem disso, né? Mas, por enquanto, ainda é um mal necessário para a gente entender muito do funcionamento biológico do ser humano, né? A gente, como você disse, o não resultado é bom. Fala, mas como assim? Você não... Não, é porque significa que tal processo não influencia na produção do esmalte, né? Isso também é um indício, né? Até para a gente estar estudando. No caso, no seu laboratório, né? A gente tem uma noção, às vezes, assim, a parte clínica sendo um laboratório, como a gente já trouxe aqui mais pesquisadores dentro ali daquele mesmo, vamos colocar assim, daquele mesmo grupo trabalhando com várias coisas, vários temas diferentes dentro ali da biologia. No caso do seu laboratório, eles só trabalham com essa parte de esmalte ou dentro ali da odontopediatria eles têm outras áreas que eles vão estar seguindo? Não, lá a gente tem o laboratório de biologia molecular, né, que é o que a gente fica, e lá são feitas tem várias áreas de estudo. O esmalte é o que eu faço lá, mas meus outros colegas do grupo de pesquisa, elas também fazem outras partes, igual tem cultura de célula, infecção endodôntica, que seria infecção de canal, lesão de canal, periapical, né, que a gente fala. E aí são vários tipos de análise que eles fazem, várias áreas. O esmalte é só uma delas lá. Mas são vários trabalhos que são desenvolvidos. Então, assim, eles aproveitam ali a criança, né, esse escopo da criança, para estar abordando vários temas dentro da odontologia. Não é só essa parte de formação do esmalte. Uma área que estuda bastante lá é essa parte de lesão periapical, que seria uma lesão que a gente tem que dá no osso em decorrência do problema de canal, que a gente tem da polpa, uma contaminação, por exemplo, diversos fatores, né, que levam e causam essa infecção, que causa lesão periapical. Então é estudado vários fatores em torno disso, toda essa parte. Fazendo uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados, né, você que está aqui no doutorado, já está ali terminando as suas pesquisas, já engatilhando já para uma reta final. O que você, né, nessa etapa da tua vida acadêmica, se fosse voltar lá no ensino médio para aquela Juliana que estava pretendendo cursar odontologia, que conselho você daria para ela a esse respeito? O que você falaria para ela a respeito da sua futura formação acadêmica?
Eu acho que eu falaria para ela manter esse caminho, se dedicar, e que é um caminho que vale a pena, é satisfatório essa parte da pesquisa, é árduo, trabalhoso, mas você tem resultados que são muito bons. E você vê desenvolver um projeto seu, todas as partes dele, executar, é muito bom. Muito obrigado pela sua participação, Juliana, foi um prazer tê-la aqui com a gente. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a minha pesquisa.